Bom dia, bom dia! Nossa aula hoje será sobre os biomas brasileiros. Os biomas brasileiros eles são divididos em dois grupos, os continentais e os costeiros. Nossa aula de hoje daremos foco aos biomas continentais, e são eles. Aqui na região, pegando a região, quase toda a região norte, o bioma Amazônia. Depois pegando aqui, um pedacinho de centro-oeste, sudeste, norte, um pouquinho do nordeste, cerrado. Aqui em verde mais claro, pegando sul, sudeste, subindo aqui para a região nordeste, Mata Atlântica. Aqui em amarelo no nosso mapa, região nordeste, Caatinga. No sul aqui em marrom, Pampa, uma pequena parte, uma pequena área. E aqui no oeste, a região oeste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Pantanal, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre cada um desses biomas. A Amazônia, então, é o maior bioma brasileiro, compreende toda a floresta amazônica e está localizada na região norte. Encontra aí uma grande quantidade de rios, uma grande quantidade de chuvas e aí, portanto, alta umidade do ar. O solo é pobre em nutrientes, mas eu tenho uma grande quantidade de matéria orgânica. Detalhe, essa matéria orgânica, ela é decomposta muito rápido, tá? E logo já é decomposta, ela já é absorvida pelas raízes das plantas, então não dá tempo dessa matéria orgânica se misturar com o solo, tá certo? Por isso o solo se torna pobre em nutrientes. E é um dos biomas mais ricos em biodiversidade de flora e de fauna. Coloquei aqui para vocês 3 imagens, que encontramos de vegetais que encontramos pela Amazônia. Então, açaí, o guaraná, a bromélia, é uma planta muito conhecida aqui para nós, nós usamos para decoração. A planta também que é um dos símbolos da Amazônia, que é a Vitória Régia, aqui florescendo. Coloquei aqui para vocês também, só para a gente falar um pouquinho sobre estratificação da floresta. O que seria isso? Os níveis de altura que encontramos nos vegetais. Então, percebam que eu vou encontrar desde planta menorzinha, então, formando os estratos, as camadas. As plantas menores irá formar o estrato arbustivo. Acima, as plantas um pouco maiores, formando o subbosque. Acima, formando o dossel. E logo após, as árvores de grande porte, formando o estrato emergente. Cito aqui para vocês algumas ameaças que a Amazônia sofre. Então, nós temos aqui o desmatamento, a queimada. Tanto um quanto o outro visa abrir espaço para agricultura e para a criação de animais. Aqui nós temos também uma outra ameaça, que é a extração de madeira de árvores nativas da região, para comércio. E chamo a atenção de vocês aqui para a biopirataria de animais. São animais que são traficados ilegalmente para outros países para comércio também. No cerrado, o cerrado aqui ele é um exemplo de savana, que nós temos. Ele abrange vários estados brasileiros, inclusive a nossa região é uma região de cerrado. O clima é tropical quente e ele tem duas estações bem definidas. O inverno, que é muito seco, e o verão, que é muito chuvoso. O solo é arenoso, ele é pouco fértil e com baixa capacidade de reter água. A vegetação, chama a atenção de vocês para a vegetação que ela é rasteira, em maior parte. As árvores são pequenas, os troncos todos retorcidos e com casca grossa. Lembra que eu comentei com vocês que a casca grossa ela permite maior proteção para alguns vegetais de ambientes secos, Uma observação, esses locais eles sofrem muito com queimadas, mas em determinadas épocas do ano essas queimadas são bem-vindas. Por quê? Porque algumas espécies só vão florescer e algumas sementes só irão germinar depois que passado pelo fogo.
tá? Então, para essa situação, o fogo é bem-vindo. Coloquei aqui uma outra espécie para vocês verem, espécie de cerrado também, é o angelim do cerrado, a onça pintada, 2 ameaças, queimadas e desmatamento também para fins para agricultura. Caatinga. A palavra caatinga ela significa mata branca e é referindo ao aspecto seco, né, da paisagem. Ó. Clima totalmente quente, seco, com pouca chuva. O solo ele é rico em minerais, mas muito pobre em matéria orgânica. A vegetação ela é mais arbustiva e as plantas aqui apresentam adaptações, por exemplo, espinhos, raízes longos e caules que armazenam água, tá? Então, são adaptações para que a planta possa sobreviver nesse ambiente onde quase não chove e é muito seco. Aqui para vocês coloquei uma imagem do principal rio da Caatinga, que é o Rio São Francisco. É o rio que tem água, né, maior parte do ano. Uma outra espécie vegetal aqui para vocês, ó, o mandacaru, e outras espécies da fauna, né, compondo a fauna da Caatinga. E um problema também, uma ameaça, queimada. Sobre a Mata Atlântica, esse bioma, olhando aqui no mapa, ó, vocês podem perceber que ele existia num território bem legal, né, um tamanho bem legal. E olhando para esse mapa que é mais atual, percebam que quase não tem a corzinha verde, né? A cor verde representando a Mata Atlântica, tá? Então, ela cobria toda a costa do Rio, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Hoje só existe em torno de 7%. O clima é muito quente, é úmido, grande incidência de chuva, as folhas geralmente dos vegetais são folhas largas, raízes tabulares. Coloquei uma imagem de uma raiz tabular. Esse tipo de raiz, gente, confere suporte, é como se desse mais... deixasse a planta, né, mais fixa no solo, tá? A árvore nesse solo que ele é muito raso, ele não é tão a raiz, né, ela não é profunda. Então esse tipo de raiz tabular ela confere suporte, tá? Coloquei para vocês mais imagens, né, da vegetação, imagens da fauna. E um dos problemas que ameaça a Mata Atlântica também é o desmatamento. Sobre o Pantanal. O Pantanal, ele se estende, ele situa-se na região oeste dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Chama a atenção aqui, né, as regiões inundadas pelas águas dos rios. Então, época de muita chuva, esses rios transbordam e acabam inundando toda a mata, né, próxima a esses rios. O solo aqui ele é pouco permeável, por isso que ele encharca. E abriga também uma das mais ricas biodiversidades de áreas úmidas do mundo, tá? Percebam aqui também, ó, exemplos de fauna, de flora e aqui também as espécies de plantas aquáticas, ok? 2 ameaças referentes ao Pantanal, também desmatamento visando a agricultura e criação de gado. Em relação ao Pampa, os Pampa ou Campos Sulinos, né, ele ocupa grande parte do Rio Grande do Sul. O solo aqui é geralmente fértil, né, por isso que ele é utilizado para agricultura. O clima aqui é chuvoso, as temperaturas são baixas no inverno, pode chegar a temperaturas assim a 0 graus, tá? Tranquilamente. A vegetação aqui composta de gramíneas e arbustos, como aqui na imagem, ó. Quase nada de árvores, né? A maior parte aí mesmo um campão, um campo aberto, tá? Ameaças aqui do Pampa, criação de gado também. E sobre os biomas costeiros, nós só temos as imagens, tá? Só para vocês terem uma noção de quais são. Então, entre esses biomas, temos aí ó, os mangues,
as dunas. Aqui essa imagem de dunas é os lençóis maranhenses, tá? Formam, né, essas dunas de areias e essas lagoas. Os colchões rochosos, então dá pra gente ver o costão aqui, ó, e nessa outra imagem aqui também. As ilhas, todas as imagens são brasileiras, tá? São imagens desses biomas brasileiros. Restingas, as restingas, gente, são essas regiões aqui, ó, em cima das dunas, tá? É um microecossistema misturado em outro, junto a outro. Os recifes de corais, as baías, que aí já forma aqui, ó, próximo aos costões, as praias e as falésias, que são esses paredões gigantescos, tá? Que encontramos em vários locais do nosso país. Ok? É isso. Terminamos por aqui e até a próxima aula.